queridos! Meus queridos alunos do primeiro ano, nós estamos aqui de novo. Professora Carol Alves, vamos ter aula hoje de matemática, função de segundo grau, né? Função quadrática, vamos continuar o nosso conteúdo. Hoje nós vamos ver estudo do sinal de uma função quadrática, tá? Gente, assim como nós vimos na função do primeiro grau, o estudo do sinal, basicamente, vocês vão seguir os mesmos passos, tá? A única coisa diferente é que nós temos como base uma equação agora do segundo grau e não mais do primeiro, né? Como na função de primeiro grau. Vamos lá, gente. Estudo do sinal. Então, recapitulando, o que é o estudo do sinal? Olha, a determinação dos valores gerados na imagem, né? Que é o y, a partir dos valores fixos do domínio, né? Que é o x. Então, a partir dos meus zeros da função, eu vou determinar os valores ali das imagens, né? Se vão ser positivas, negativas. Então, eu vou determinar a partir dos zeros da função se o meu y vai ser positivo, negativo, a partir de onde ele vai ser zero, vai ser positivo ou vai ser negativo, tá? Então, lembrando, gente, que o formato, né, de uma função do segundo grau não é uma reta, como a de primeiro, é uma parábola, certo? Então, a gente tem alguns detalhes aí para acertar, tá bom? Então, como a gente calcula, Carol? Como eu vou iniciar a análise do sinal de uma função, o estudo dos sinais de uma função? Como eu inicio? Você vai iniciar da seguinte maneira, calculando os zeros da função para você estabelecer os valores fixos no gráfico. Então, primeiro de tudo, eu vou zerar a minha função e calcular os zeros. O que são os zeros? O valor do x1 e o x2 para a minha função zerada, né? Aplico Bhaskara, aqueles velhos passos que a gente já está mais do que treinado. Então, a partir daí, eu vou analisar os valores marcados, né? A partir dos meus valores, eu pego o zero da função, os zeros da função, x1 e x2, marco lá no meu gráfico. E a partir daí eu vou analisar. Só que, pessoal, tem uma observação para fazer. A gente tem que ficar muito atento ao coeficiente A. Você lembra que lá na função de primeiro grau, o coeficiente A era conhecido como coeficiente angular. Ou seja, ele dizia se a sua função era crescente ou era decrescente, né? Isso a gente via a partir do valor do A. Se ele fosse positivo, a função seria crescente. Se ele fosse negativo, a função seria decrescente. Então, aqui é basicamente a mesma ideia. Só que agora, como não é uma reta, né? É uma parábola, a gente vai olhar para a abertura da parábola, tá? Então, se o meu A, ó, o primeiro gráfico lá, se o meu A ele for maior do que zero, ele for positivo, a minha concavidade vai estar voltada para cima. Ou seja, eu tenho um sorrisão, né? Lembra disso? Eu falei, ó, um sorrisão da minha parábola, né? Voltada para cima. Agora, se o meu A for negativo, ele for menor que zero, eu vou ter a concavidade da parábola voltada para baixo. Então, vai estar tristinha, tá bom? Então, eu tenho que prestar atenção nisso. Por quê? Porque a partir daí, eu vou determinar quando o meu valor de y vai ser positivo, onde está esse maisinho, e quando ele vai ser negativo. Então, é essencial que, além dos zeros da função, Carol, onde estão os zeros da função? Os zeros da função são esses pontos em amarelo, tá? Que estão aí desenhados. E, como é um exemplo hipotético, né, algo genérico, a gente não colocou número só para você conseguir analisar. Então, onde você vai localizar os zeros da função? Onde estão os pontinhos amarelos? E a partir do seu A, né, da concavidade, se está para cima ou está para baixo, você vai dizer se o seu y é positivo ou é negativo. Por isso, os sinais que estão aí, ok? Então, vamos fazer um exemplo aí do estudo do sinal, né? Então, vamos fazer o estudo do sinal, gente. Eu tenho o seguinte, tenho a seguinte função, f de x igual a menos 3x ao quadrado mais 12x menos 9. Então, o primeiro passo que eu faço, eu olho para a minha função, igualo ela a zero e vou lá resolver em Bhaskara, tá? E aí eu armo tudo, faço toda a formulazinha, até que eu chego em dois valores, o x1 valendo 1 e o x2 valendo 3. Eu posicionei os meus valores aqui. Agora, o segundo passo que eu tenho, eu preciso olhar para onde está a abertura da minha parábola, para onde está a concavidade dela, se voltada para cima ou voltada para baixo. E é isso que eu vou fazer. Como eu faço isso? Olhando para o meu coeficiente A lá em cima, o cara que está junto com x ao quadrado. E o cara que está junto com x ao quadrado, ele é negativo, vale menos 3. Então, a partir desse dado, eu sei com toda certeza que a minha parábola está voltada para baixo, ou seja, está tristinha, né? Então, desenhado isso, eu vou lá e digo o seguinte, bem, antes do 1, todos os valores de y vão ser negativos. Após o 1,
Até chegar ao 3, todos os valores do y vão ser positivos. E após o 3, os valores vão voltar a ser negativos, tá? Então, o que quer dizer isso? Eu escrevo aqui em forma, né, de equação, em linguagem equacional. A gente vai dizer que f de x pode substituir por y se você achar melhor, tá? Então, vamos lá. F de x ou y, quando ele é maior que zero, quando ele é positivo, quando x está entre 1 e 3. É isso que está dizendo na primeira linha. Na segunda diz, quando f de x ou quando y é zerado, é igual a zero, quer dizer que o meu x é 1 ou o meu x é 3, que são os zeros da função que a gente calculou anteriormente. E, por último, mas não menos importante, quando f de x vai ser negativo? Toda vez que x for menor que 1 ou maior que 3. Ok, gente? Se vocês arrumarem direitinho todos os passos, vocês não vão ter nenhuma dificuldade em calcular, em estudar os sinais de uma função, tá, galera? A gente se vê no nosso encontro online. Eu espero que vocês estejam lá. Eu vou estar lá de sorriso aberto para recebê-los. Fiquem com Deus. Até a próxima.